Muito bem, chegou a hora de falar de Vozes e Vultos, estreia da Netflix que traz Amanda Seyfried, James Norton e uma casa mal assombrada, vozes, vultos e aquela coisa toda. Então já assina o canal, aciona o sininho para não perder as notificações, pois hoje vai ter treta sim. Bom, você deve saber, já deve conhecer a Netflix e as estreias semanais que ela traz no seu catálogo, né? Às vezes são coisas surpreendentes, às vezes são coisas medianas e às vezes são coisas bem ruins. Lamentavelmente, Vozes e Vultos, que tinham um potencial tão grande, acaba se enquadrando nessa última opção, porque é um filme que não tem muita identidade, quer ser muitas coisas e acaba não sendo uma boa adaptação. Porque, vale comentar, esse filme é uma adaptação de um livro de Elizabeth Brandeis e, infelizmente, não foi um grande acerto. A história começa da seguinte forma. Temos um casal recém-formado, James Norton, Amanda Seyfried, eles se gostam, parecem que tá tudo certo ali na relação deles. Ela tá muito focada em se dedicar à família, ele tá muito focado no trabalho dele como um professor de faculdade, ele tem uma nova oportunidade de trabalho e eles precisam se mudar. E eles se mudam para longe e tal. E logo no início a gente vê que eles têm algumas dificuldades financeiras, né? Construído esse plot, eles vão para uma nova cidade bucólica no interior, onde ele vai ter essa oportunidade, e lá eles encontram uma casa. E essa casa tem alguns mistérios que são revelados ao longo do tempo ou são mais ou menos revelados. Esse é o grande problema de Vozes e Vultos. Ele começa sendo uma ideia de terror paranormal dentro de uma casa, aquele clássico plot de um filme de mansão mal assombrada que a gente teve com muita competência em A Maldição da Residência Hill, a Mansão Bly também recentemente. Então, a Netflix estava acertando nesses produtos que envolviam essa promessa. Só que essa adaptação do livro, ela ficou um pouco aquém. Como eu falei antes, a gente não sabe muito para onde vai caminhando o filme. Se é um drama psicológico da família, se é um drama psicológico de terror com algum psicopata, se tem alguma relação com fantasmas. Essas coisas elas não ficam muito bem costuradas no texto, não ficam tão bem costuradas na narrativa e a gente acaba tendo um filme bem sem identidade. Horas parece que a gente está com um filme interessante, a primeira parte do filme é muito interessante, a gente se prende, a gente quer saber o que vai acontecer, só que do meio para o fim as coisas vão se perdendo de uma forma bem importante, principalmente no personagem do James Norton, que faz um pai de família, que vai se perdendo, a gente vai vendo as sacanagens que ele faz, aquela clássica espécie de personagem que é um lobo em carne de cordeiro. Então, quem passa os maiores perrengues, lamentavelmente, é Amanda Seyfried, que recentemente foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, se meteu nessa barca furada que é esse filme da Netflix. E nessa linha de não saber para onde vai, se vai para um thriller, se vai para um terror, a gente vê algumas coisas acontecendo, a gente vai começando a torcer o nariz, porque até de certa forma alguns efeitos especiais não são tão bons e a gente fica naquela coisa, o que está acontecendo aqui, para onde esse filme vai me levar? E como é uma adaptação de um livro, muito provavelmente esse livro tinha muito mais detalhes, muito mais riquezas de nuances desses personagens que aqui acabam sendo expositivas demais, né? Por exemplo, um relacionamento que o James Norton tem com a personagem da Natalia Dyer de Stranger Things, que fica muito solto, a gente entende a premissa ali, mas depois a personagem dela volta só para um pequeno detalhe da história que foi uma coisa bem explorada, só para mostrar assim, veja o que aconteceu, uma coisa que fica meio para bobo ver, assim. Então eu acho que ficou muito positivo e essas camadas de outros personagens que estão ali orbitando a casa, né? Como os ajudantes que são contratados pela Amanda Seyfried, que estão ali, que a gente pensa assim, por que eles estão ali? Eles têm um passado com a casa, mas esse passado não se revela. Então ficam umas coisas muito soltas, umas pontas muito soltas que a gente ficou pensando assim, alguma coisa não foi contada nessa história e eu estou boiando, ou alguma coisa esqueceu de ser contada, né? E ela fica muito fica muito solta. Esse é o termo. Com essa ideia de adaptação de livro, muito provavelmente esse filme funcionasse melhor como uma minissérie ou mesmo como uma série estendida com 8 capítulos, onde a gente pudesse
ver um pouco mais desses personagens, porque da forma como a história foi contada, de início, meio e fim, o final ele é muito rápido, ele é muito rasteiro. A gente vê que até a interpretação do James Norton, que estava interessante no início, fazendo aquele pai bonzinho, passa para um pai maldoso e raivoso demais. Assim, a gente não vê nuances para que ele tivesse uma transformação tão rápida. Então, tem algumas coisas que ficam muito aquém, até alguns crimes que ele comete, a gente fica pensando, tá, eu sei que aconteceu, mas por que que não mostraram? Por que que não fizeram, sabe? Por que que ficou tão patética essa demonstração de que ele é perigoso? Então, algumas coisas realmente não funcionaram. E é importante comentar também que em determinado momento o filme quer ser um thriller psicológico, quer ser um terror de casa mal assombrada, e ainda tem uma questão espírita envolvendo um livro, um autor que eles gostam muito, e a pira da situação toda, e que provavelmente ficaria melhor com mais capítulos, mais um trabalho mais elaborado de personagem e de tempo de tela também, é de que esse livro também ele é mostrado de algumas formas e não é explicado, não tem um sentimento de relevância para a trama toda. E, bom, chega nos momentos finais do filme e eu me peguei rindo na cadeira pensando, eles fizeram isso mesmo? Fora que, em determinados momentos, a gente vai basicamente adivinhando tudo o que vai acontecer com o passar dos últimos momentos, os últimos quadros, o grande desfecho do filme, a gente vai adivinhando exatamente tudo o que vai acontecendo. Tamanha é a obviedade que foi criada, ou que foi traçada, ou que foi mal contada. E com tudo isso, Vozes e Vultos vai ganhar aqui uma nota 1,5 da Vigília, porque realmente, eu não vou dizer que foi ruim de eu assistir, não foi totalmente ruim, mas a história terminou muito mal, tanto que eu fiquei dando risada do filme, e faltou alguma coisa nessa produção, acho que terminou muito apressada, não sei se as pessoas estavam realmente envolvidas com aquela história que poderia ser realmente boa. Enfim, ficou muito engraçado o final, ficou furado demais. Então, eu me diverti por esse final, no final das contas, né? Mas não era pra ser assim. Eu imagino que eles estavam tentando ser sérios no filme e não conseguiram. Então, 1,5 na crítica da Vigília para Vozes e Vultos, que estreia na Netflix no dia 29 de abril. E aí? Gostou desse vídeo? Gostou desse panorama todo? Vai assistir o filme? É curioso, de repente você pode até gostar desse filme, mas depois você volta aqui e comenta. Achei engraçado também, achei ruim, não queria ter olhado. Enfim, faz o seu comentário, assina o canal, aciona o sininho, siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.